Bom dia a todos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje aqui na pausa do café da manhã, para trocar convosco algumas impressões relativas ainda ao meu último vídeo, a análise dos resultados eleitorais, e só aqui para enfatizar um ou dois pontos que eu até os gravei, mas entretanto decidi cortar para o vídeo não ficar muito longo, e entretanto também surgiram declarações novas. E, portanto, só para acrescentar aqui uma ou duas observações ainda sobre o processo eleitoral e este grande resultado da chamada direita, da AD, claro, que é um partido, em minha opinião, de centro-esquerda, e particularmente da vitória do Chega, que foi um terremoto, um sismo político nacional. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é a seguinte: eu e todos vós, todos nós, os portugueses, antes das eleições, eu ouço todos os agentes políticos, jornalistas, autoridades públicas com alguma relevância política, dizerem todas o seguinte: votem porque o voto de cada um conta, a democracia não se faz sem a participação, o vosso voto é importante, a vossa opinião conta, o vosso contributo é importante e o vosso contributo é decisivo. Portanto, o apelo ao voto feito por toda a gente, desde o Presidente da República, aos líderes de todos os partidos, aos jornalistas, aos opinadores políticos, artigos, jornais, etc. Sempre com esta mensagem, que a participação é importante, não deve haver um divórcio entre o poder político e os cidadãos, e que a democracia, a opinião do povo, expressa através da representatividade parlamentar e que, portanto, o nosso voto conta, o nosso voto é importante. Eis não quando, contados os votos, quando ganha o partido ou os partidos que eles não gostariam que ganhassem, neste caso concreto refiro-me a um partido que nem ganhou, mas é o que mais subiu, de repente todo esse apelo ao voto, todas essas beatitudes sobre a importância do contributo democrático e da participação popular caem todas por água abaixo e subitamente o nosso voto já não conta para nada. Por exemplo, há quem proponha a ilegalização do Chega, porque é um partido que não tem lugar na Constituição, porque é de extrema-direita. Como se nós não tivéssemos um partido comunista português, esse sim de extrema, mas de extrema-esquerda. O Chega é uma direita clássica, tradicional, em nome de uma doutrina, o comunismo que matou mais de 150 milhões de pessoas no mundo inteiro, aí ninguém fala em inconstitucionalidades. O Bloco de Esquerda, que nega a biologia humana, né, propõe casas de banho transgêneros para as escolas. Isto também é uma coisa normalíssima, isto não é visto como uma posição extremada, contrário não só a toda a lógica, a todos os princípios democráticos ou até sociais, mas mesmo contrário à biologia. Isto está tudo óbvio. E de repente essas mesmas pessoas que nos apelam tão urgentemente, né, tão comovidamente ao voto, eis que no dia seguinte, tendo vencido ou tendo subido o partido que eles não gostam, já vêm dizer que, por exemplo, o Eurico Brilhante Dias, do PS, a dizer que o PS faz muito bem em não aceitar os candidatos do Chega para a presidência da Assembleia da República, para a presidência, quer dizer, para o representante do partido para a presidência da Assembleia da República. Cada partido, a partir de um certo nível, tem lá os seus representantes, não é? Representantes dentro do Parlamento. Eles, pela primeira vez, vetaram os do Chega, não é? Depois conseguiram, houve um acordo sobre o Mitar Ribeiro, mas isto foi feito quase a contragosto, foi feito mesmo a contragosto. Portanto, quer dizer, os milhões de eleitores, ou 1.300.000 pessoas que votam no Chega, não têm direito a ter lá o representante do seu partido na mesa da presidência da Assembleia da República. Ainda agora o Henrique Monteiro veio dizer que o PSD devia negociar em segredo com o PS, excluindo assim o Chega de soluções de governo, ou de um acordo de governo, ou de meros compromissos legislativos que sejam importantes para o país. Ou seja, os eleitores do Chega não contam para nada. Ana Gomes, como é seu hábito, muito democraticamente, muito tolerantemente, magnanimamente, veio dizer que o Chega é veneno, o Chega é veneno. Ela diz aquilo, parece que acabou de engolir, é um frasco de cicuta, não é? Ela até parece ter ali veneno na boca. O Chega é veneno, todo o partido é veneno, e que nós não, ou seja, não deve contar para nada. Outra veio dizer que, uma advogada do Bloco de Esquerda, que se deve legalizar o Chega, não é? A própria Ana Gomes, para além de dizer que o Chega é veneno, já declarou abertamente que na democracia o povo é quem mais ordena, mas o povo não tem sempre razão. Isto até faz-me lembrar, eu estou a ouvir uma história da Reforma Protestante
Uma das causas da Reforma Protestante foi o dogma da infalibilidade papal, o qual o Martinho Lutero rejeitava, segundo o qual o Papa afirmava que se houver uma disenção doutrinária entre a sua opinião como Papa e a Bíblia, prevalece a do Papa. Eu agora começo a compreender melhor as causas também da Reforma Protestante. É mais ou menos a mesma coisa, hein? O dogma da infalibilidade socialista. Se houver uma diferença de opinião entre o povo e o Partido Socialista, então o Partido Socialista é que tem a razão, mude-se o povo, não é? Eles pensam assim, porque em Portugal gerou-se esta ideia de que a democracia, como foi instaurada, da maneira que foi, através de um golpe de Estado em 74, a democracia tem que ser necessariamente de esquerda. Aliás, os movimentos das Forças Armadas era um movimento assumidamente comunista, de extrema esquerda radical. E que, portanto, o partido natural, o herdeiro natural da Revolução, não tendo conseguido o PCP impor-se, aliás, contra as previsões do próprio Henry Kissinger, que disse ao Mário Soares que ele era o Kerensky português, fazendo com isto uma referência à Guerra Civil Soviética, em 1917, na qual ganharam os comunistas. Ele achava que os socialistas, ou o que é o PS, ia perder, mas triunfou. Antes o PS, sem dúvida, do que os comunistas, pelo menos têm menos cadáveres na sua conta. O PS é um regime de empobrecimento e de miséria generalizada, mas não é um regime de morticínio, não é o socialismo. Mas é exatamente isso que nós temos, é este Portugal da apagada e vil tristeza de que falava Camões, um Portugal mesquinho, um Portugal cinzento, um Portugal sem perspectivas, de baixos salários, de impostos altíssimos, hostil à iniciativa privada, hostil à dinâmica empreendedorismo empresarial, hostil até a inovações tecnológicas, ao desenvolvimento. É um país em que as pessoas vão sobrevivendo, não vão vivendo, vão sobrevivendo com salários míseros. Aqueles que não querem aguentar isto vão lá para fora, vão para o estrangeiro e fazem-los muito bem, porque isso, numa análise custo-benefício, é perfeitamente racional, e vão lá ter uma vida, ter família, ter filhos. Aqui em Portugal, as pessoas ficam em casa dos pais até aos 40 anos ou até mais tarde, não se consegue ter autonomia financeira, não se consegue ter condições para ter uma família, e as pessoas que têm, se tiverem 2 filhos já é um milagre. Reparem, se um casal tivesse um só filho, a população desce para metade. Se tiver 2 filhos, a população mantém-se estável. Como nem todos têm 2 filhos, o que acontece é que se está, digamos, a substituir esse inverno demográfico pela miséria socialista que é este país, pela imigração maciça, enfim, de pessoas oriundas de outras culturas, com outras referências, tanto políticas como culturais como religiosas, não é? Com outras mentalidades. Portanto, está a haver uma substituição demográfica da população nativa, através da imigração, tudo isto pelo regime de empobrecimento socialista. Ainda assim, gerou-se a ideia de que o socialismo, o Partido Socialista, é o herdeiro natural da Revolução. Isto é uma revolução, como o regime anterior era de direita, então a democracia necessariamente tem que ser de esquerda, e eles toleraram durante anos uma direita que não é bem uma direita, porque o PSD é um partido de centro-esquerda, a social-democracia é uma derivação do socialismo, eu costumo chamar-lhe um filho bastardo do socialismo. Eu já referi isto no vídeo anterior, todos os outros países europeus têm uma alternância democrática entre um partido de centro-esquerda, que é o PSD deles, ou o PS deles, e um partido de centro-direita, que é a democracia cristã tipicamente. Só nós é que tivemos 50 anos de alternância entre socialismo e socialismo. Quer dizer, o PSD é a direita do socialismo, mas o socialismo é a esquerda. Portanto, nós tivemos uma alternância entre esquerda e esquerda. Esquerda e esquerda. É claro que as pessoas que se identificam mais com a direita, no vazio, na impossibilidade de realisticamente ter alguém no poder que fosse da sua área política, foram-se orientando para o PSD. Por isso é que eu digo que o PSD sociologicamente é mais à direita que o PS. Afinal de contas, as pessoas de direita têm que votar em alguém. Mas andaram aqui 50 anos, andamos nós, durante este tempo todo, a votar num partido que no fundo é de centro-esquerda, não é tão à esquerda como o PS. E eis que surge uma genuína alternativa, uma alternância genuína de ideologia democrática, hoje um partido de direita clássica, tradicional, conservadora, em alguns aspectos até bastante centrista, que estou-me a referir ao Chega, não é? Que de radical não tem nada.
Radical é o sistema político até agora português, porque vocês têm só a extrema-esquerda, o PCP, o Bloco Livre, e depois a direita, e depois a esquerda moderada, que é o PS, o PSD, o PS, o PSD, tudo o que seja um bocadinho à direita já é considerado extrema-direita, porque o nosso espectro até agora foi só extrema-esquerda ou esquerda moderada. Extrema-esquerda ou esquerda moderada. E dentro da esquerda moderada, uma esquerda um bocadinho mais à direita, mas sempre no espectro da esquerda, e o PS, que muitas vezes até é radical. Portanto, dadas estas circunstâncias, agora que surge um partido de direita, direita a sério, direita clássica, com propostas clássicas dessa área política, que durante 50 anos não houve, havia o CDS, mas o CDS nunca teve a expressão eleitoral que agora tem o Chega. E agora que há uma maioria supostamente de direita que tem até disponibilidade para rever a Constituição, eis que subitamente se diz que não há legitimidade para isso, porque o PS é um partido fundador da democracia e que só se pode fazer uma revisão constitucional com o PS. Bom, eu não me lembro quando fui aluno de Direito Constitucional na Faculdade de Direito de ver nenhuma cláusula em nenhum manual ou na Constituição que dissesse que, cumulativamente, para além dos 2/3, ou seja, da maioria qualificada necessária para reformar a Constituição, era necessária também a presença do PS. Que eu saiba, isto não está escrito em lado nenhum e que eu saiba ainda não é a lei fundamental da República. Mas para muitos comentadores, para muitos jornalistas, para muitos atores políticos, claro, do PS, mas também alguns do PSD, o que são prova que o PSD, enfim, e o PS são muito mais próximos do que se julga, isso é uma impossibilidade. Quer dizer, eles afirmam abertamente que não se pode reformar a Constituição sem o PS estar envolvido no processo. Mas porquê? Volto a perguntar porquê. O critério não é um critério formal, um critério de direito, um critério constitucional, de haver o número de votos necessários no Parlamento, a maioria necessária. Isso significa apenas uma coisa, que é isto mesmo que eu tenho vindo a dizer e que há anos digo e há anos escrevo, que é: este regime é um regime do PS, é um regime socialista. Eles julgam-se os donos disto tudo. Eles julgam que são os donos do regime. E agora que há uma maioria de centro-direita, com um partido mais à direita, que tem os votos necessários para reformar a Constituição, portanto corresponde ao critério constitucional consagrado para se mudar a própria Constituição, porque a Constituição não é a Bíblia, a Constituição tem que ser atualizada. Aliás, já foi reformada 7 vezes, ou revista 7 vezes, e aí não houve problema nenhum, toda a gente esteve de acordo. Agora que o PS perdeu força, já não se pode, porque supostamente só com a presença do PS é que se pode reformar a Constituição. Bem, isto não é um critério legal, isto é um critério político, isto é um critério que, no fundo, é manifestação precisamente disto mesmo, que o regime, as pessoas consideram que o regime é socialista e que, se houver uma maioria de direita, ou tida como sendo direita, que queira reformar o regime, se o PS não participar dessa reforma, não é considerado válido, ou é de alguma forma espúria, ou é inaceitável, é politicamente uma coisa que não se pode fazer. Portanto, este raciocínio, que devia ser um raciocínio meramente jurídico, de critério constitucional, mas não é, extravasa para uma questão política que não está escrita em lado nenhum na Constituição, vem comprovar esta ideia. Este regime instalado em 74 é um regime socialista, é um regime ideológico, é um regime de esquerda ou mesmo de extrema esquerda, e agora que o povo começa a emancipar-se, não é, dessa carga doutrinária, desse peso ideológico que meteram aos homens, que arrastou este país para a miséria, para o atraso, para o empobrecimento, para o inverno demográfico, para o descontrole imigracional, para a insegurança. Agora que o povo se está a libertar disso, não é o povo que tem razão, é o PS que tem razão. Não se pode reformar a Constituição, mesmo que o povo assim o queira, porque os socialistas, enfim, ficam melindrados com isso. Isto não é democracia, isto é um totalitarismo de esquerda. Eles foram disfarçando, porque a rotatividade política e o pluralismo de opiniões é uma característica da democracia moderna. Eles foram tolerando a direita, foram tolerando a concorrência ideológica, desde que não lhes fizesse muita moça e desde que não tivesse efetivos poderes. Portanto, para eles é uma direita sem direitos. Agora que o país se emancipou finalmente desta tutela parental completamente destrutiva do seu desenvolvimento, eles, os guardiães do regime, os donos da República, eles que se julgam a nova aristocracia portuguesa, estão em pânico porque não querem deixar o povo falar. Entre o povo e o PS, eles escolhem o PS.
Espero que as pessoas comecem a ter consciência desta situação e que o início da emancipação que se deu agora a 18 de maio seja completo nas próximas eleições e que possamos de uma vez para sempre dizer a esta gentalha toda que nos chama de venenosos, de antidemocratas, de labregos, de incapazes, de ignorantes, de estúpidos, a essa gente nós vamos dizer chega. Até à próxima. Ventura não precisa de ser envenenado, ele é veneno. E o partido dele é veneno.